Bem, pessoal, nós vamos agora fazer uma análise de como construir um gráfico de uma equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas. Então, nós temos aqui essa equação com duas incógnitas e como é que a gente vai construir esse gráfico? Temos que lembrar que um gráfico, para a gente colocar um ponto, a gente tem que saber o par ordenado. E nesse caso, o par ordenado será os valores de x e de y, representando justamente aí os valores dos eixos coordenados do plano cartesiano. Então, vamos lá. Como é que eu faço para obter os valores de x e de y? Eu posso atribuir valores de x e achar o seu correspondente em y. Para isso, a gente pode fazer um arranjozinho para ficar mais fácil, né? Por exemplo, eu posso aqui tirar x e do primeiro membro e colocá-lo no segundo membro, para na hora que eu colocar valores de x, automaticamente eu calculo o valor de y. E para isso, a gente tem que fazer aquilo lá, né? A gente tem que fazer a operação inversa. Percebam aqui que o valor aqui do x, ele é positivo, mais x. Então, para eu poder tirá-lo daí, eu tenho que fazer a operação inversa, menos x, tanto no primeiro como no segundo membro. Então, menos x de um lado, menos x do outro. No momento que eu faço isso, eu posso cortar x com x, porque x menos x dá zero, e vai sobrar o quê? Vai sobrar no primeiro membro y igual, e no segundo membro 2 menos x. Então, para que a gente faz esse arranjo? Porque no momento que a gente colocar um valor em x, eu calculo o valor em y. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer aqui essa tabelinha. Aí, depois que eu colocar valores em x, eu vou achar os valores em y, e quem é y que a gente acabou de ver é igual a 2 menos x. Então, eu vou fazer assim, vou atribuir valores para x. Por exemplo, eu posso dizer, se x for igual a zero, quanto é que vai ser o valor em y? Y vai ser igual a 2 menos o x, que é zero. Então, 2 menos 0 dá 2. Se o x for igual a 1, então y vai ser igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Se x for igual a 2, por exemplo, nós vamos encontrar que y é igual a 2 menos 2, que é igual a 0. E assim a gente encontra os pares ordenados aí para a gente construir o gráfico dessa equação do primeiro grau com duas incógnitas. E o par ordenado sempre tem que ter o primeiro valor, no caso aí de x, e o segundo valor de y. Então, qual o primeiro par ordenado? É só você perguntar assim, ó, quando eu coloquei x igual a 0, eu encontrei y igual a quanto? A 2. Então, é 0 e 2. O segundo par ordenado é 1 e 1. E o terceiro par ordenado, 2 e 0. Então, a gente pode perceber que os pares ordenados são esses valores que a gente atribuiu para x e achou em y. Então, são esses valores aí, ok? Pronto, achando os pares ordenados, a gente já pode construir a nossa reta que representa o gráfico de uma equação do primeiro grau. Agora, a gente pode construir aí, colocando os pontos representados pelos pares ordenados. 0 e 2, eu vou começar no 0 e vou subir até o 2, fazendo mais ou menos assim, ó. Estou aqui no 0 e vou subir até o 2, que é positivo. Então, eu marco o ponto lá, 0 e 2. Vou botar aqui de vermelho, então o ponto vai ficar justamente aqui no 2. O próximo é 1 e 1, então eu vou começar do 1, está aqui o 1, e vou subir uma unidade. Subindo uma unidade vai parar aqui. Então, nós vamos ter esse ponto 1 e 1 justamente aqui, representando esse par ordenado. Continuando, o próximo é 2 e 0. Então, começa no 2. Como é 0, né, o y, ele nem sobe nem desce, né, permanece no ponto 2. Então, 2 e 0 será justamente aqui no eixo x. E depois a gente achar esses três pontos, a gente pode traçar aí a reta que representa o gráfico dessa função ou dessa equação do primeiro grau com duas incógnitas. Ele vai traçar essa reta passando por esses três pontos que a gente encontrou. Pronto. Então, está aí o gráfico que representa essa equação x mais y igual a 2. Vou colocar aqui do lado x mais y igual a 2. E essa reta quer dizer o quê? Que qualquer ponto que satisfaça essa equação aqui, quando eu colocar o valor de x e de y vai dar igual a 2, qualquer ponto vai estar nessa reta preta que eu acabei de desenhar. Exemplo, se eu colocar, por exemplo, aqui, x igual a 3 e y igual a menos 1, 3 menos 1 dá 2.
Então, esse ponto 3 e menos 1 tem que se localizar nessa reta. Bora fazer só para ver se dá certo. Menos 1 vai estar aqui, embaixo agora, ó, menos 1 do y, e o x, 3. Então, é mais 1 para a direita aqui, 3. Se a gente for construir, né, ó, leva o 3 para a reta, leva o menos 1 para a reta. Percebam que vai bater justamente na reta desenhada. Ou seja, repetindo, qualquer ponto que satisfaça essa equação, qualquer par ordenado que satisfaça essa equação, tem que estar sobre essa reta preta que a gente acabou de desenhar. Aí também vem outra pergunta. Será que eu precisaria fazer mais de 2 pontos? Quantos pontos no mínimo eu preciso fazer para desenhar essa reta numérica? Se eu retirar, por exemplo, esse ponto do meio, que é o ponto 1 e 1, o que acontece? Aqueles 2 pontos, o primeiro e o segundo, 0 e 2, e 2 e 0, seriam suficientes para eu construir essa reta numérica. Agora, se fosse apenas um, não daria, porque um ponto tem infinitas retas passando sobre ele. Então, se ligue nisso. Para eu construir o gráfico que é representado por uma reta, basta eu fazer 2 pontos. Outra coisa bastante interessante que a gente pode notar é que quando eu faço x igual a 0 ou y igual a 0, o que acontece lá no gráfico? Vai tocar num dos eixos cartesianos. Quando eu fiz x igual a 0, ou seja, 0 e 2, quando eu fiz x igual a 0, bateu aqui no eixo do y, no ponto 2. Quando eu fiz y igual a 0, como está aqui, bateu justamente no x igual a 2. Então, lembrem disso. Quando eu faço lá na equação do primeiro grau, com duas incógnitas, se eu zero uma das incógnitas, lá o ponto no plano cartesiano vai coincidir com um dos eixos, tá bom? No caso, se eu zero x, vai estar no eixo y. Se eu zero y, vai se encontrar no eixo x, exatamente no ponto que foi dado aí. Então, repare aqui nessa equação, 2x mais y igual a 4. Então, vejam que a gente precisa apenas de 2 pontos. Então, para mim, particularmente, eu acho mais fácil colocar x igual a 0 e y igual a 0 e ver o que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu colocar aqui x igual a 0, quanto é que vai ser o y? Vai ficar 2 vezes 0, porque o x é igual a 0, acabei de colocar isso, mais y igual a 4. 2 vezes 0 dá 0, então a gente vai encontrar só que y vai ser igual a 4. É o que nós temos aqui. E se eu colocar y igual a 0, o que a gente vai encontrar para o valor de x? Vai ser assim, ó, 2x mais 0, porque agora quem é 0 é o y, ok? Então vai ficar 2x mais 0 igual a 4. Esse 0 aqui não vale de nada, né? O 2 está multiplicando o x, então ele passa dividindo. X vai ser igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, nós encontramos aí 2 pares ordenados. Primeiro par ordenado aqui dessa equação, nós encontramos para x igual a 0, y igual a 4. Para x igual a 2, y igual a 0, né? Eu primeiro comecei com y igual a 0 e encontrei x igual a 2. Sempre começa com x e depois o segundo é o y, beleza? E se a gente for construir essa reta agora, vai ficar como? x, 0, y, 4. Então, a gente vai partir do 0 até o 4. 0 até 4. Então, 0, vamos completar aqui, né? 3, 4. Então, o ponto vai estar justamente, ó, como eu falei, quando x é igual a 0, o ponto vai coincidir no y. No caso aí, igual a 4. Vai bater aqui. E o outro ponto será qual? 2 e 0, né? Então, a gente vai começar do 2 e nem vai subir nem vai descer. Já está até o ponto aqui, 2 e 0, que é este ponto que está nessa reta numérica que a gente já desenhou anteriormente, né? Então, o ponto 2 e 0 é justamente esse ponto aqui, que eu vou marcar aqui, marca texto, né? Então, está aqui o ponto 2 e 0. Então, sabendo disso, nós vamos agora construir a reta dessa outra equação. Então, essa reta de preto é o x mais y igual a 2. E essa reta de vermelho será quem? O 2x mais y igual a 4, ok? E percebam uma coisa, eu precisei só de 2 pontos e essas duas retas, a preta e a vermelha, representados por equações do primeiro grau com duas incógnitas diferentes, né? Uma é 2x mais y e a outra é x mais y igual a 2.
Então, perceba que elas são diferentes. Mas, mesmo sendo diferentes, elas se encontraram em um ponto. Este pontozinho aqui, ó, elas tiveram um ponto de encontro. E como eu falei para vocês, as retas aí representam todas as soluções para as equações. No caso, essa reta de vermelho representam todas as soluções para essa equação aqui. Quando eu substituir x e y, que são os pares ordenados aí, tem que dar 4. Ok? Então, qualquer valorzinho que eu colocar para x e y que der 4, está nessa reta de vermelho. Qualquer valor que eu colocar para x e y e der 2, aqui nesse caso, a reta de preto, que está representada pela equação de azul, x mais y é igual a 2, tem que estar na reta preta, beleza? Agora, a pergunta para vocês é a seguinte: o que representa esse ponto de encontro destas duas retas numéricas? O que representa para nós este ponto de encontro aqui? Vou até selecionar aqui, ó, este ponto aqui representa o que para nós? Se ele está tanto na reta 2x mais y igual a 4, como na outra reta de preto, x mais y igual a 2. O que esse ponto representa para nós? Então, isso aí vai ficar de tarefa para vocês, viu? Dever de casa para vocês encontrarem o que representa esse ponto aí comum às duas retas, às duas equações polinomiais do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Então, a segunda questão para vocês será a seguinte: você vai construir em um mesmo plano cartesiano a reta que representa o gráfico dessa primeira equação, x menos y igual a 1, e também outra reta que representa essa equação x mais y igual a 3, ok? E eu quero que vocês procurem o ponto de interseção dessas duas retas. Elas vão se cruzar. Onde é que elas se cruzam? Aí vocês vão ter que me dizer também nessa questão, ok? Então, um grande abraço e até mais.